Foi em 91, e nessa época eu estava bem mergulhado assim no ocultismo, né? E dentro do ocultismo, onde eu ficava afundado... O que é no o ocultismo? Ocultismo é tudo aquilo que não tem uma resposta. Por exemplo, vamos colocar... Eu, por exemplo, eu servia na Umbanda nessa época. Então, tudo que é... Isso aí né? é diferenciado. Então o oculto é tudo aquilo que não há explicação. Tudo vai cair na linha do ocultismo, ou seja, aquilo que é do lado oculto das religiões, né? Uhum. Então você vai ter ali Umbanda, Candomblé, considerado assim como ocultismo, embora vão falar religiosamente. Alguns talvez podem até criticar um pouco dessa minha fala, mas é de lá que eu saí. Então eu sei o que eu estou falando e a gente lidava com as trevas, com coisas assim boas, pessoas de bom coração, gente muito bacana tinha também. E eu lidava com o ocultismo, lidava com o outro lado, lá das trevas também. E eu tive... Mas era explícito isso? Desculpa te interromper. Era explícito. Era explícito. Porque eu Isso. nunca tive contato. E tem existe sempre uma dúvida assim, se é uma coisa que... Não, mais pertinho. Tá. Aí, se é uma isso. coisa que é explícito ou se é maquiado. Não é... Pelo menos onde você ia, era explícito. Tudo vai ter, assim, tanto na ciência quanto na religião, vai ter o charlatanismo, vai ter as armações, mas tem o trabalho sério, tem o trabalho realmente místico, dá de tudo. Então, você vai ter que peneirar tudo assim, mas da linha que eu vinha era explícito, era real. O pessoal atendia, a gente fazia alguns trabalhos também de ocultismo ali. Então, eram coisas assim, eu saí desse meio. Nossa, totalmente diferente, né? É Tipo bem assim, diferente. É que geralmente, principalmente para quem vira pastor, padre, o que for, geralmente já vem de uma família que tem um pouco disso, né? Por isso pelo que menos. eu perguntei, porque geralmente a pessoa tem uma tendência a isso. Isso. Tipo assim, cresce numa família evangélica, e ele fica naquele meio ali, já por exemplo, assim, geralmente quem é filho de pastor, quem é filho de algum líder, não vou nem dizer pastor, de qualquer líder, ele tem olhos voltados para ele, que as pessoas já esperam uma como que é a palavra? Uma continuidade. Um comportamento diferente dos outros. Ah, sim. Por exemplo, eu sou Com certeza. evangélico. Tem muitas coisas que eu faço que as pessoas falam assim, filho, você não é crente? Eu falo, mas você pode fazer e eu não posso? Por quê? Aí, mas você é crente. E eu vejo isso. Agora eu fico imaginando para quem é filho de um líder de alguma... Não digo nem só religioso, de algum segmento, aquela pessoa tem que ter um... Por isso que geralmente a gente espera que essas pessoas se tornem os sucessores dos seus pais. Isso. E você foi completamente fora. E eu totalmente fora disso. O senhor foi a ovelha negra. Ovelha negra. Ovelha, porém, para eles, uma ovelha negra. Porque a gente acabou conhecendo... Tive um contato, né, na realidade, assim, com Cristo. Em 91, porque como eu estava dentro nesta época eu estava na Umbanda. Então eu precisava, chegou um ponto em que eu precisava começar meus trabalhos de puxada para poder ser um pai de santo. Entendi. Né? Eu começar a receber as entidades e tal, começar a fazer atendimento e tal. E tinha isso como uma missão, porque era o mundo que eu conhecia. E eu via muito atendimento, muita coisa boa, muita coisa bacana que acontecia. Nos meus olhos da época, eram coisas bacanas que ocorriam lá. Entendi. Então, quer dizer, acabava ajudando pessoas e dava remédios para as pessoas, medicamentos para as pessoas, benziam as pessoas, ajudavam as pessoas. Só que eu estava lá dentro, eu estava também em bastidores. Então, não só ajudava, como fazia coisas ruins, não tão boas. Então, isso, para que eu fosse um pai de santo, se fosse fazer só o lado bom, mas eu fiquei meio que sem entender. E dá para fazer só o lado bom? Não dá. Não dá, não tem como. Então. É porque assim, talvez para quem... Você é servo, você tem uma que servir. troca, né? É uma troca, para quem tá lá dentro, talvez veja diferente. Isso, que veja tudo diferente. é bom, talvez. Mas dá de porque tudo. Como tem um propósito, eles relativo. acreditam que seja bom. É isso que o senhor... Exatamente. Existe uma linha branca, que conhecida como Allan Kardec, vem dessa linha. Aí eles não vão trabalhar nessa outra linha. Mas eu estava numa outra linha. Eu estava afundado, mergulhado mesmo. Tipo de linha muita. Muita. Só um segundinho. Pode falar, pode tocar aí. Rapaz, E aí eu tinha que trabalhar, eu precisava ser um pai de santo, eu tinha que ser.
E nessa... Isso era uma missão sua ou era uma missão... Aí que tá, eu achava que era uma missão. Falei, então eu vou ter que fazer isso, eu preciso cumprir isso daí na minha vida, porque é uma missão, não tem o que eu fazer. Não tem para onde eu correr, eu preciso desenvolver. É o próximo passo. Essa é a palavra, é desenvolver. Então precisava fazer isso. Porém, por causa de eu ver algumas coisas que eu achava estranho aos meus olhos, no meu ponto de vista, para alguns, se tiver algum nos assistindo, alguém quer dar Umbanda, tudo e não acha, amém, tudo bem para ele, mas para mim não era. É a sua visão. É a minha visão, é o meu ponto de vista. Eu tinha o direito de ficar em dúvida com aquilo. Falei, poxa, como que eu vou ajudar, mas eu tenho que fazer tal coisa ou tal coisa? Então, aquilo ficou uma dúvida em mim. Por ficar uma dúvida, eu comecei a buscar mecanismos, inclusive religiosos. Conversei com o padre, conversei com o próprio pai de santo. Eu conversei, que era meu pai de santo na época, fui conversar com eles para perguntar como que eu ficaria diante de Deus fazendo isso. Não é que eu não ia fazer. Ah, entendi. Eu estava disposto, é a minha vida, então tem que fazer, vamos fazer. Mas vamos lá fazer, eles veem Deus da mesma forma? É o que eu queria saber, porque o que eu conhecia de Deus na época não era nada. Eu só sabia que Ele criou tudo e que a gente não tem direito sobre a nossa vida, que ele isso também é um princípio para eles, Ele então, governa tudo, ele é maior do que todos, amém. Então, Entendi. é o que a gente sempre pensou. Já que ele é tudo isso, eu queria saber como que eu era visto, então, como que eu seria visto? Diante dele, fazendo coisas tão boas, amém, tudo bem, mas às vezes tendo que fazer algumas coisas não muito boas, ok? Alguns trabalhos assim de encruzilhado, umas coisas meio estranhas, e no nosso caso ali, coisas bem estranhas. E aí eu queria saber, quando eu fui conversar com o meu pai de santo, ele não soube me responder à risca como eu pretendia. Eu continuei com fome. Eu ia perguntar qual que tinha sido a resposta dele. É, porque nem eu não conhecia, Talvez, eu não sabia nada das escrituras. Eu falei só isso, eu perguntei para ele. Talvez seja só a questão de que ele também não tinha buscado saber e foi uma coisa atípica. Igualzinho a mim. Mas então, talvez assim, o fato de você ter procurado saber foi uma coisa atípica. Talvez, né? Pode ser atípico, não muito comum, né? Porque normalmente a pessoa vai se informar a respeito da sua fé, daquilo que você professa ali. E eu fui perguntar algo ligado à fé, mas eu queria matar uma curiosidade. Eu queria entender como é que eu vou ser visto diante desse Criador todo-poderoso aí, que comanda tudo. Como que eu serei visto? Tá ok? Certo. Ou seja, vai ajudar pessoas, vai curar pessoas, vai cumprir missão. Que maravilha, tá tudo bem. Sim, mas do outro lado eu tenho que tomar sangue, beber cachaça, eu tenho que fazer isso tudo. Coisas desse tipo, matar animais. Então eu ficava pensando, qual é o ponto de equilíbrio? Não que eu não ia fazer, porque é o mundo que eu conhecia, tá? O que eu queria saber é como ele me veria fazendo isso. Entendi. Eu só queria ter certeza, ter o aval de cima. Já queria ter o aval de cima. Já que é o Todo-Poderoso. Já que é o Todo-Poderoso, então me fala, não pode fazer porque é missão tua. Então vamos lá. Aí eu fui perguntar para ele, ele não conseguiu me dar uma resposta consistente. Fui falar com o padre. O padre, na época, ele não conseguiu também me satisfazer. E na realidade, eu estava com sede. Entendo. Eu tinha muita sede, eu queria entender. Eu gosto de entender, eu queria entender as coisas. A gente tem um princípio que a gente só desfruta do que entende. Aquilo que eu não entendo, eu não desfruto. Certo. Eu só consigo desfrutar de algo se eu entender. E aí também não consegui. E nesse meio tempo eu comia lanche, x-salada, x-bacon, e um trailer, né, chamado Baitacão, lá de gaúcho, de um povo gaúcho lá em Mogi. Eu sempre comia lanche, parava lá, comia um lanche e tal, normal. De vez em quando eu via aquele sujeito lendo uma Bíblia lá no intervalo de um lanche e outro. Ele era o chapeiro, o dono do lugar ali, um lugarzinho aconchegante, uma música ambiente, e eu falei, eu vou lá comer um lanche. Quando eu passei, eu vi ele lendo Bíblia. Me deu um estalo, eu falei, deixa eu perguntar, esse cara deve ser crente, eu vou perguntar para esse cara daí. Quando ele veio me atender, eu pedi meu lanche e falei, eu queria falar com você. Ele falou, beleza, deixa eu só fazer o lanche. Aí ele foi lá fazer o lanche. Quando ele foi fazer o lanche, isso eu fiquei sabendo no futuro, depois. Sim. Segundo ele conversou com Deus, ele orou. E o próprio Espírito Santo falou com ele, falou, chama ele para a tua casa.
E ele não Caramba. sabia meu nome, não sabia nada. Eu simplesmente ia E comer lanche nem de o vez que em você quando. ia falar. Nada, não sabia nada, nem eu dele, nem de mim. Eu só era um cliente lá, passava lá e comia um lanche. De vez em quando pagava e ia embora. Aí quando ele veio, ele falou para mim se eu queria ir na casa dele, porque ali para conversar é difícil. Ele nem sabia o que ia conversar. Caramba. Que loucura. Talvez era um cara que falava, então aqui eu tenho uma revistinha da Avon aqui, eu queria ver se você tem interesse. Pois é, olha só. Então é a prova assim de que Deus fala no coração do homem. Ele sentiu que era um assunto Era a algo ser... assim que tinha que ser que mais tinha que dar uma prolongado. atenção, né? Uma atenção maior. Mas e pro senhor? O que o senhor Só em pensou obediência. na hora? Não, de boa, porque eu sempre fui bastante assim, dado com as pessoas, nunca tive dificuldade para Entendi. falar com as pessoas e tal. E eu tava com fome. Tomar qualquer coisa, eu queria saber. E aí ele falou: você vai? Vou. No dia seguinte eu fui na casa dele. Ah, então não foi naquele dia ainda, Não, porque ele queria estar trabalhando, ele estava ali trabalhando, né? Aí eu fui para Ia casa, largar no tudo. outro dia ele deixou a esposa dele lá no local do lanche e eu me deu o endereço e fui na casa dele. Eu fiquei na casa dele por volta das 8h30, 9h, até meia-noite, 1h. Ele com uma cuia de chimarrão, uma Bíblia na mão, sentei assim no sofá e ele só fez uma pergunta para mim. Ou melhor, eu primeiro explanei tudo o que eu queria saber. Falei: olha, eu faço parte disso, eu sou católico, nasci, sou de família assim, 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 eu vejo que é uma missão, eu preciso cumprir, papapá. E expliquei tudo para ele. Falei: então eu preciso, tá marcado para mim começar meus trabalhos de puxada. A puxada é quando você começa a receber, se preparar para começar a receber os guias, né, os espíritos ali. E está marcado assim, eu só queria matar uma curiosidade, queria entender, talvez você possa me ajudar. E explanei tudo para ele. Ele só ouvindo, tomando o chimarrão dele, e olhando para mim. Aí ele só me perguntou uma coisa. Ele falou assim: você acredita na Bíblia? E a gente já sai na defensiva, né? Eu nem tinha Bíblia, eu nunca tinha lido uma Bíblia na vida. Eu falei: olha, é assim, eu acredito, eu creio que ela é a palavra de Deus, mas assim, se você perguntar um A para mim, eu não sei nada. Eu não sei nada, mas eu creio que é a palavra de Deus, é que eu não tenho. Não tem o hábito, não né? tenho o Já tinha hábito ouvido de falar ler, já, não mas- conheço, já ouvi falar, não conheço. Tem uma tia bem distante aí, que é aquela uma que faleceu. Eu falei: tem uma tia aí que ela era convertida, mas a gente até não gostava muito dela, né? Criançada assim. Mas crente deve ser chato, né? Criançada já Deixa viu. E aí ele só perguntou: não, é só para saber se você crê. Porque o que eu vou falar com você, eu vou falar segundo ela. Se você não crê, Se não não adianta crê, eu falar. palavras eu ao não vou, vento, né? eu não vou Isso. conseguir te ajudar. Ele falou: não, eu creio. E, falar a verdade, acho que se eu não cresce, eu ia falar que queria tanta fome, eu queria saber Você queria algo. saber o que ele tinha para te dizer Mas eu também, né? acreditava, embora não conhecesse nada, eu cria que tinha algo sério naquele livro. E aí ele começou a me pegar dentro da minha própria inteligência da época. Então, ele começou a falar comigo, toda a minha doutrina, tudo que eu conhecia, eu falei para ele. Depois ele começou a fazer pergunta para mim. Então ele pegou a Bíblia e falou: então, você crê nas Escrituras. Aí ele pegou vários textos bíblicos e começou a me colocar assim, tem um texto que diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, está no livro de Tiago, falando dele, falou: Pai das Luzes. Aí ele busca outro texto, fala: a luz do sol diante dele é como noite. E foi colocando, falou: você consegue acreditar que o Criador é tudo isso? Falou: não, eu creio. Aí ele fechava e perguntava: então o que é que ele vai fazer com a luz de uma vela que se acender? Aí eu que tinha que responder. Eu vou responder o quê? Eu não sabia como responder. Se ele é tudo isso, de fato, o que eu acender uma vela? Como que... E eu comecei a ter atritos com a minha doutrina, entendeu? É eu mesmo. Não com pessoas, como até hoje conheço pessoas espíritas, tem amizade, não tem problema nenhum contar isso, não. É eu, a questão era comigo. Então aí foi um bate-papo assim, do qual eu tinha que buscar. Eu queria entender, mas ele fez eu mesmo dar a resposta. Entendi. Foi 4 horas mais ou menos de diálogo, assim, ele perguntando para mim. Na nossa doutrina a gente sabe, a gente crê em reencarnação, que a pessoa morre, depois volta para poder ser melhor, ela era má, depois ela vai passar um período em disciplina, depois ela vai sendo doutrinada, depois ela volta, ela nasce talvez na mesma família, na mesma linhagem, e agora ela vai fazer algo bom. Essa é a doutrina, tá? Da onde eu vinha. E o que acontece? Conhecendo tudo isso, aí ele
me entendendo, ouvindo. Aí ele fazia uma pergunta para mim. Falou, então, segundo o que você está me dizendo, a pessoa desencarna, depois ela volta para ser melhor. Isso. Então, por que o mundo está piorando?